A graça e a paz de Jesus, o nosso Senhor, e o amor de Maria, nossa mãe, seja com todos nós. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, faça sua inscrição e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Ontem o nosso vídeo foi derrubado 2 vezes. Parece que tem pessoas muito incomodadas com algumas coisas que estamos mostrando. Mas quando proferem toda espécie de blasfêmia diuturnamente contra a Santa Igreja, está tudo bem. Mas eu sei muito bem com quem eu estou lidando e eu não esperaria outra coisa dessas pessoas. Quando elas atacam a Santa Igreja, elas estão defendendo a verdade. Mas quando elas são respondidas, então elas se fazem de vítima da situação. Então, não tem nada de novidade nisso para mim. Meus irmãos, quando a gente fala sobre relacionamento tóxico ou abusivo, o que vem em nossa cabeça é um namoro, um casamento onde uma das pessoas é subjugada em seus sentimentos pela outra. Mas o termo engloba relacionamentos muito mais amplos. Ele pode acontecer em um grupo de amigos, no local de trabalho, na família e principalmente nas igrejas. Os abusadores normalmente agem de forma sutil para que suas vítimas estejam sob o seu controle. Esses jogos emocionais causam males terríveis na vida das pessoas, cicatrizes invisíveis que doem tanto quanto uma visível e exposta. Geralmente, uma pessoa que passou por uma situação de abuso acaba se tornando uma pessoa que perde a confiança em si mesma, duvida de suas próprias ações de forma inconsciente, cria grandes dificuldades para se relacionar com outras pessoas, entre outras graves sequelas psicológicas. Entre as táticas mais comuns estão fazer a pessoa duvidar da sua própria percepção, memória ou sanidade, questionando a realidade para ganhar poder sobre ela. Outra forma pode ser a vitimização, fazendo com que a pessoa se sinta culpada pelas reações que teve para ganhar simpatia e livrar-se de responsabilidades. Usar a culpa ou vergonha para destruir a autoestima da vítima. Os jogos mentais podem ser mais complexos, fazendo com que a pessoa fique confusa e desestabilizada para que se torne cada vez mais dependente. Por fim, criar uma narrativa dos nós contra eles, como se houvesse uma guerra invisível acontecendo. Reconhecer os sinais é a melhor forma de sair desse ciclo de adoecimento psicológico e emocional. Por exemplo, muitas igrejas protestantes, principalmente as de cunho pentecostal, são especialistas em aplicar essas técnicas de manipulação. É claro que eu não estou generalizando e nem fazendo acusações específicas. A primeira coisa que eles fazem é demonizar a Igreja Católica e todos os seus sacramentos. Quando eu me converti ao protestantismo, eles foram na minha casa e queimaram todas as nossas imagens de santo, dizendo que eram demônios, o que é crime de vilipêndio de objetos de culto. Eles queimaram numa fogueira todos os nossos quadros e imagens de santos, só restaram as minhas fotos de primeira comunhão e crisma, que eu não deixei queimar, e também um crucifixo da minha avó, que ela também não deixou queimar. A maioria dos pastores nunca viu uma pessoa realmente possessa. Na minha cidadezinha, por exemplo, havia uma senhora que vivia sendo internada na época em que ainda existiam os manicômios. Havia um pastor que achava que ela era endemoniada. E muitas vezes ela se vestia de forma parecida com as imagens populares de Nossa Senhora, e eles diziam: olha aí, olha como é o diabo, ela está possessa por demônios, está se vestindo da Virgem Maria. Mas isso se chama esquizofrenia religiosa, surto psicótico religioso, onde o indivíduo faz menção à religião, a religião predominante ou a religião que ele frequenta. Coitada da mulher. Tratavam como endemoniada e nunca resolvia o problema dela.
Mas quando ia para o hospício, né, voltava controlada. Como que pode um remédio ter ação tão poderosa sobre um demônio? O fato de ela obedecer ordens diretas, né, também que esse pastor dava sobre ela, fazia parte da patologia, da doença dela, né, pois ela precisava de alguém que dissesse para ela claramente o que ela devia fazer. Então eu volto a repetir, menos de 1% dos pastores realmente viram uma pessoa possessa. Eram pobres coitados que, numa saúde precária da época, recorriam a curandeiros, benzedeiras e pastores com fama de milagrentos. Era a época do dente de ouro, né? E para ficar ainda mais ridículos, né, eles levavam uma lanterna para olhar o interior da boca das pessoas. É muita vergonha alheia. Nesse vídeo, a pastora se empolga e a cena fica cômica. Chamar isso de Espírito Santo, me desculpem os que pensam assim, mas é insultar o Espírito de Deus. Veja aí o vídeo. Na boca do profeta tem gosto de mel, sabe por quê? Na boca de quem presta o amargo vira doce. Agora na boca de quem não presta, qualquer doce vira amargo. Abre a boca para dar glória. Abre a boca, vai, 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 vai. Ai, ai, ai. Oi, oi, oi. Sabe o que está escrito no rolo? Lamentações, gemido. E o profeta vai dizer: come um rolo que tem gemido, que tem ai, que tem ui. Mas quando ele mastiga, na boca dele o negócio vira mel e é chavada. Nesse outro caso, o pastor recebeu a unção do helicóptero. E em pleno palco dos Gideões missionários da última hora da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Acompanhe. Sabe o que tem Sai da frente, Satanás! A criatividade, até na hora da oferta, também conta, né? Dizer para as pessoas que é momento das ofertas e que todo cristão tem o dever de contribuir para a manutenção da casa de Deus já não conta, né? Tem de fazer uma firula até nessa hora. Veja aí. Se coloque de pé. Você vai fazer assim comigo agora. Estenda teu dedo pro alto assim. Todo mundo, por favor. Estenda. Agora faz assim, ó. Igual um L, assim, ó. Agora vai juntando os dois assim, ó. E vai esfregando um no outro assim, ó. É hora de ofertar. Meu Deus, Jesus. Nesse outro culto pentecostal, o culto no ar livre quase virou um show de forró. Esse irmãozinho esqueceu de rodopiar, ou melhor, esqueceu de parar de rodopiar, mesmo depois do momento de girar ter acabado. Ele simplesmente não conseguia mais parar. Veja aí. Eu falei com o Senhor, não tenho hora para chegar em casa, tenho hora de chegar na igreja. Eu não sei você, se você tem hora, vai embora. Mas... Bem louco. Tava difícil de falar o nome do rei Nabucodonosor, olha só.
Estamos ao vivo e programa ao vivo é assim mesmo. Ô Bispo Lucas, o senhor sabe que tem um rei na Bíblia chamado Nabucodonosor. E devido ao orgulho dele, ele virou bicho, rapaz. Ele foi morar no mato e virou bicho. Porque ele não ouviu, né, Bispo? Porque ele não ouviu, ele não atendeu a voz de Deus. O pastor perdeu a nota do hino e jogou a culpa para cima dos músicos da igreja. Quando eu era pastor, eu sempre aconselhava os músicos da igreja que pastoreava a descer do púlpito e se sentar quando a igreja recebia um boca de fronha desses aí. Se acha que a banda não está tocando direito ou tocando como ele quer, então ele que toque, né? Ou ele não é o dono da loja do mestre André? Acompanhe o vídeo. Porque Deus dará um basta. Eu vi no mundo e Deus ministrou isso ao meu coração. Só quem tem raiz. Vamos adorar o Senhor? Nada é por acaso. Peguei vocês, hein? Vocês só ficam no worship. Magrelinha ali tem cara de worship. Como diz o bispo Abner, worship é para maconheiro evangélico. O que será que ele quis dizer, hein? Eu gosto de hino que fala de Bíblia. Vambora. Vamos, quero ver vocês me acompanhar. Nada é por acaso. O que você tá falando com ele aí, Magrelinho, no microfone? Nada é em vão. A vida com Deus. Tudo tem uma razão. Ele não sabe nem a cantora. Cada vale. Esse outro se utiliza de um fenômeno chamado de glossolalia para dizer que disse coisas que o diabo não entendeu. É muita falta de vergonha mesmo. É um monte de gente emprestando os ouvidos para tanta besteira e achando que está diante de uma coisa extraordinária. Veja só. Meu Deus, se eu falar em português, o diabo entende, Marco Aurélio. Se eu falar em inglês, is my friend Jesus, o diabo entendeu. Se eu falar em hebraico, Asherei, Raiz e Asher, Lo Halá, Batsat, Rechaime, O Vederek, Rataime, Lo Amad, O Vemoshav, Letzin, Lo Yashav, Bereshit, Barai, Lohim, Et Hashamai, Veet. Haaret, Verhaaret, Haitato, Vavor, Verroche, Alpenei, Terro, Verua, Elohim. Se eu falar Yavareh Adonai, Evadish Mareca, Eier Adonai Panavalahavish Unerra, Isa Adonai Panavaleha, vai sem Laha, Shalom, Shalom. Malech. O diabo entendeu tudo, mas se eu falar em línguas estranhas, Aramandou, Pedegashébia, Lapracandarábia, Chamandarafai, Urebandarabandarábia, entende aí, Satanás, eu quero ver, entende? Arabandarachanda, entende essa? Decalapachequepe, entende essa? Aramandou Condorechébia, Alababada de Urebachandai, Erebequederebeche. Eu não entendi o que ele falou. Mas deixa para lá o besterol protestante e vamos falar do que realmente interessa. Os anos de 250 até 260 foram os mais terríveis e ao mesmo tempo os mais gloriosos do cristianismo. Terríveis devido à fúria dos imperadores Décio e Valeriano, e gloriosos devido à têmpera dos inúmeros mártires que foram os que mais glorificaram a Deus. O Santo Papa Sisto II, a quem celebramos, foi um desses homens que soube transformar o terrível em glória, a partir do seu testemunho de fé, amor e esperança em Cristo Jesus. Pertence à lista de 5 consecutivos papas mártires. São Sisto II governou a igreja durante um ano, de 257 a 258, e nesse tempo semeou a paz e a unidade no seio da Santa Igreja. Foi decapitado durante uma cerimônia clandestina que ele celebrava num cemitério da Via Ápia. Foram ao mesmo tempo executados 6 dos seus 7 diáconos que o rodeavam. Só pouparam algum tempo o diácono Lourenço, o seu tesoureiro,
a quem deixaram 4 dias para entregar os bens da igreja. Assim se procedia desde que o imperador Valeriano estabelecera a pena de morte sem julgamento, só com a verificação da identidade contra os bispos, padres e diáconos da igreja cristã. Dessa forma, São Pio II e seus companheiros mártires entregaram a vida deles em sinal de fidelidade a Cristo e foram recompensados com o tesouro da eternidade no céu. O martírio torna-se um grande testemunho para a vida cristã, além de fomentar a fé na vida eterna e na verdade do Evangelho. A comunidade a qual esses homens participavam foi enriquecida e amadurecida pela dor da tragédia, transformada em alegria e admiração popular. E eu não poderia deixar de encerrar esse vídeo convidando você para fazer esta oração comigo nesse momento, pedindo a intercessão de São Sisto II. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, ó Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aos mártires pedimos a fortaleza da fé contra as tentações que vivemos constantemente, além da sabedoria para superar as provações, perseguições e ocasiões de luta. São Sisto, nosso exemplo de pastor, rogamos a intercessão e bênçãos. São Sisto II, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos.